Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos chegando para a nossa segunda live da segunda semana de aquecimento para o Start Rotulagem, que vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, inteiramente dedicado à rotulagem de alimentos, para te deixar preparada para esse ano de 2022, que vai ser o ano da rotulagem. E por que 2022 vai ser o ano da rotulagem? Porque uma das principais legislações que a gente tem vai mudar completamente, que são as legislações de informação nutricional. Então, as novas legislações entram em vigor agora em 2022 e com isso todos os rótulos vão precisar mudar. E o que isso significa? Muito trabalho e muitas oportunidades para nós que trabalhamos nessa área, não é mesmo? Então, gente, não deixem de se inscrever no Start Rotulagem. O link tá aqui nos stories, tá aqui na bio também. Como eu falei, ele é 100% gratuito, então é só se inscrever, vai lá, coloca seu e-mail. E para finalizar essa inscrição, entra também no grupo de WhatsApp, tá bom, gente? É bem importante entrar no grupo de WhatsApp, não é um grupo que fica todo mundo falando, não é um grupo que tem muitas mensagens, mas é um grupo que tem informações importantes. Então, por lá vocês vão receber as instruções para entrar na comunidade do Facebook, onde vai ter todo o material complementar do Start. Por lá vocês vão receber os links das aulas, enfim. Então, é bem importante fazer parte do grupo do WhatsApp e também entrar na comunidade do Facebook, beleza? Então não deixem de fazer a inscrição de vocês para o Start Rotulagem, que vai ter muito conteúdo bom e de muita qualidade lá para vocês, para a gente começar a se preparar para 2022, tá bom? Hoje é live de perguntas e respostas, então eu deixei caixinha nos stories, vocês não ligaram muito pra caixinha, aí eu apareci nos stories e falei, ué, ninguém tem dúvida de rotulagem aqui não? Aí choveu de pergunta. Você estava esperando o quê? Você estava esperando eu aparecer lá e falar, uai, gente, e aí, não estão ligando pra caixinha, não? Mas então a gente tem muita pergunta interessante. E se por acaso você estiver aqui na live e não tiver enviado a sua dúvida na caixinha, mas tiver uma pergunta para me fazer sobre rotulagem, você pode vir aqui nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação dentro e manda a sua pergunta por ali, tá? Porque fica muito mais fácil de eu ver essa pergunta e responder. Porque às vezes mandando aqui no chat, se eu tô concentrada respondendo alguma outra coisa, eu acabo perdendo e eu não vejo, tá? Então, por favor, dúvidas, mandem aqui no balãozinho com pontinho de interrogação e bora lá! Deixa eu dar um oi aqui para quem tá ao vivo comigo. Pri tá aqui, Leila tá aqui, Fer tá aqui, sessão 2 de 2, que tava lá na live da Luísa, né, Fer? A Carla tá por aqui também, boa noite Raquel, oi Mari, Janaína tá por aqui, Ana tá por aqui, Ana já mandou uma pergunta, ó, vamos ver. Aline, quando iniciar as alterações, se precisar comprar embalagem, tem que se atentar à quantidade até outubro? Sim, Ana, sim. Eu vou falar sobre isso, tem umas perguntas aqui sobre isso, tá? Eu vou contextualizar melhor tudo isso. Então, boa noite, gente. Boa noite, Cibele, Dani. Boa noite, todos que estão aqui ao vivo comigo. Gente, essa de Shirley também, Thaisa, Paola. Gente, essas lives que eu tô fazendo aqui de... Ai, Thomas! Meu Deus, quanto tempo! Beijo! Essas lives que eu tô fazendo aqui do aquecimento, elas vão ficar disponíveis lá na comunidade do Start, tá? Então, quem estiver lá na comunidade vai poder reassistir. Então, bora lá, deixa eu começar. Vamos pegar aqui as perguntinhas. Eu não consigo colocar a pergunta na tela, né? É necessário, após o peso líquido, informar quantas unidades tem no produto abaixo? Por exemplo, o peso líquido é 300 gramas e aí coloca 4 unidades. Esse negócio das unidades e do peso líquido é bem... assim, não tem uma resposta certa, tá? Tem que colocar as unidades, tem que colocar o peso líquido. Porque, na verdade, não, você não tem que colocar os dois. Você tem que colocar o que representa o produto, tá?
Então é assim, eu sempre penso, como que você estipula o... Deixa eu explicar melhor. Quando tá lá na sua produção e as embalagens estão sendo completadas com o alimento, o que você presta atenção? Se tem X unidades ou se tem determinado peso. Então, por exemplo, um pacote de pão de queijo congelado. Você presta atenção se tem 1 quilo ou se tem 20 pães de queijo. Entendeu? Então, se essa métrica é por peso, então o seu peso líquido é em peso. Você comercializa aquele produto por peso. Se são unidades, aí você comercializa por unidades e você declara o peso líquido em unidades. Entende? Que daí não vai ser nem peso, vai ser conteúdo líquido. Entendeu? Então, por exemplo, cápsulas normalmente, suplemento alimentar em cápsula. O que eu presto atenção? Se eu tenho 300 gramas em cápsulas ou se eu tenho 90 cápsulas. Cápsulas normalmente são em unidades, certo? A gente comercializa por unidade, a gente indica o consumo por unidade. Então, o conteúdo líquido vai ser cápsula, entendeu? Desculpa, unidade de cápsula. O pão de queijo, normalmente, não importa se tem 20, 30, 10 lá dentro, né? Lógico, importa porque você precisa ter um padrão, mas assim, não é isso que o consumidor vai prestar atenção. Quantos tem? Ele vai saber se ele está comprando 1 quilo de pão de queijo, 300 gramas de pão de queijo, 500 gramas de pão de queijo, entendeu? Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Então, normalmente, quando a gente fala em peso e o nosso produto é comercializado em peso, a gente não fala as unidades, né? É bem difícil você ver, por exemplo, 1 quilo de pão de queijo aí do lado, 20 unidades. Isso não acontece, porque 1 quilo já tá bom para o consumidor, ele já entendeu. Agora, quando a gente tem cápsulas, por exemplo, normalmente as pessoas se sentem mais seguras de colocar a quantidade em gramas também. Então, você vê 90 cápsulas, 500 gramas, tá? Mas isso não precisa ser feito. Mas pode ser feito, porque eu posso declarar. Inclusive no pão de queijo, se eu quiser falar 1 quilo, 20 unidades, eu posso. Só que o principal precisa estar em maior ou igual destaque. Que foi o que eu falei para o sorvete, acho que na live de perguntas e respostas da semana passada. Alguém me perguntou se sorvete poderia ser declarado apenas em unidades legais de volume, né? Então, se eu poderia falar sorvete de 1 litro. E não, sorvete tem uma legislação do Inmetro para isso. Sorvete necessariamente precisa ser em unidades legais de massa. Então, eu preciso falar 1 quilo de sorvete. Adicionalmente, eu posso falar também em volume. Então, eu posso trazer na minha embalagem, no meu rótulo, 1 quilo e 1 litro de sorvete. Mas o principal é 1 quilo. Então, o litro, ele não pode roubar a cena. O litro, ele não pode estar em maior destaque. Ele tem que estar igual ou inferior. Então, isso acontece também com esse negócio das unidades. Eu posso falar que eu tenho 1 quilo de pão de queijo e que isso são 20 unidades? Posso, mas o que tem que estar em maior destaque é 1 quilo. Eu posso falar que são 90 cápsulas e que isso tem 500 gramas? Posso, mas o que tem que estar em maior destaque são 90 cápsulas, tá? Então, tudo isso tá lá na portaria 249, eu acho que é 249, de 2021 do Inmetro, que fala sobre conteúdo líquido, tá? E uma coisa importante de entender da portaria 400, que é a antiga portaria 157, que é a mesma coisa, mas a 157 foi revogada e acho que é a 249 que entrou no lugar. A gente precisa sempre entender que ali não está sendo falado só de alimentos, tá, gente? Aquilo ali é para qualquer produto pré-medido e pré-embalado. Então, tá falando de alimentos, tá falando de fita, tá falando de botão, tá falando de tudo, ok? Então, tem que levar isso em consideração também. Se for uma embalagem de biscoito de 100 gramas, colocar na tabela um pacote ou X unidades? Vai ser X unidades, porque na tabela nutricional a porção definida para biscoito é de 30 gramas, né? Então não tem como fazer em 100 gramas,
não tem como você fazer embalagem individual. Então, primeiro que a sua porção vai ser 30 gramas, não vai ser 100, e aí você vai falar quantos biscoitos equivalem a 30 gramas, tá? Mas isso aqui que eu tô respondendo não é de tabela nutricional, tá? É de peso líquido, aquele peso líquido que você vai declarar no rótulo, tá? Não tem nada a ver com tabela nutricional isso aqui não, tá bom? Vamos ver. Como fica açúcar de adição e totais de mel, melaço e maltodestrina na nova legislação? Então, como fica açúcar adicionado quando o produto é o mel, o melaço e a maltodestrina, ou quando um produto terceiro tem mel, melaço e maltodestrina ou maltodestrina? Isso faz diferença, tá? Então, eu não sei se a pessoa que mandou essa pergunta tá aqui na live, também não consigo ver o nome da pessoa, mas eu vou explicar essa diferença, então, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, vamos supor que o meu produto é o mel, tá? Vamos pegar mel de exemplo, porque isso vai ser a mesma coisa para melaço e vai ser a mesma coisa para maltodestrina. Porque o que acontece, gente? Primeira coisa básica que a gente precisa entender. O que é açúcar para a legislação, tá? Então, o que é açúcar? Esquece bioquímica, esquece nutrição, esquece tudo. O que é açúcar para as legislações de rotulagem? Açúcares são todos os mono e disacarídeos, tá? Quando a gente está falando de açúcares em rotulagem, quando a gente está falando de açúcares por definição de legislação de rotulagem, açúcares são os mono e disacarídeos. Então, sacarose, glicose, frutose, lactose, isso são açúcares, tá? Mono e disacarídeo. Então, o mel, o melaço e a maltodestrina não são açúcares. O mel, o melaço e a maltodestrina têm açúcares na sua composição. Então, o mel, ele não é 100% mono ou disacarídeo ou ambos. Ele tem uma porcentagem ali dentro que é de mono ou disacarídeo ou ambos. Não sei a composição do mel, desculpa. Melaço, a mesma coisa. Ele não é 100% um açúcar. Ele tem açúcar na sua composição. E a maltodestrina, a mesma coisa. Ela não é um açúcar. Maltodestrina não é um monossacarídeo nem um disacarídeo. Ela possui açúcares na sua composição, tá? Então, eles não são açúcares, eles possuem açúcares. Só que esses açúcares estão presentes naturalmente nesses ingredientes. Eles não foram adicionados. A hora que o mel está sendo feito, não vai lá e se adiciona açúcar. A hora que o melaço está sendo feito, não vai lá e se adiciona açúcar. A hora que a maltodestrina está sendo feita, não vai lá e se adiciona açúcar. Isso existe naturalmente, tá? Então, quando eu vou rotular o mel, quando eu vou rotular o melaço e quando eu vou rotular a maltodestrina, eu não vou ter açúcar adicionado, partindo do princípio de que eu estou falando desses alimentos de forma isolada, né? Só maltodestrina, só mel, só melaço, tá? Então, eles não vão ter açúcares adicionados, porque eu não adicionei nenhum mono ou disacarídeo ou ambos na composição desses produtos, nem posso, isso é adulteração, né? Então, eu vou ter só açúcares totais quando eu estou fazendo a rotulagem de um mel, quando eu estou fazendo a rotulagem de um melaço e quando eu estou fazendo a rotulagem de uma maltodestrina. Não vou ter açúcares adicionados, eu só vou ter açúcares totais. Então, a Pri até mandou aqui, ó, mel, 85 a 95% de glicose e frutose, tá? Louquinha sacarose? Louquinha é o quê? Louquinha foi seu corretor ou eu não entendi? O doutorado dela foi sobre mel. Tá, então vamos pensar, vamos pegar aqui o exemplo, já que a Pri mandou aqui, vamos pegar o exemplo do mel,
tá? Então, vamos supor que o nosso mel tem 85% de açúcares, tá? De glicose e frutose. Beleza. Então, em 100 gramas de mel, eu vou ter 85 gramas de açúcares totais. E eu vou ter 0 de açúcar adicionado. Ah, é pouquinha sacarose. E eu vou ter 0 de açúcar adicionado, porque não se adiciona açúcar, nenhum mono ou disacarídeo, na produção de mel, certo? Então, quando eu pegar um mel, vamos supor que isso aqui ó, é um potão de mel, tá? E aí eu vou fazer a rotulagem dele, vou fazer a tabela nutricional dele. Lá em açúcares totais, eu vou considerar isso. Lá, estou fazendo lá a rotulagem do mel na minha nova tabela nutricional. Então, lá na coluninha de 100 gramas, eu vou ter que em 100 gramas de mel, eu tenho 85 gramas de açúcares totais e 0 de açúcares adicionados, tá? Porque não tenho nenhum açúcar que foi adicionado ao mel. Beleza. Então, isso é quando eu tenho o produto isolado, o produto puro, né? Eu estou rotulando um mel, estou rotulando um melaço, estou rotulando uma maltodestrina. E quando esse mel faz parte da composição de um produto? Então, eu tenho mel dentro da composição da minha granola, por exemplo, tá? Aí, isso muda. Porque quando o mel, o melaço ou a maltodestrina, eles são adicionados a outros ingredientes, então eles fazem parte da composição de um ingrediente, de um produto, aí sim, de um alimento, né, no caso, aí sim eles entram como açúcares adicionados. Mas não é a totalidade daquele ingrediente que vai ser um açúcar adicionado. É só essa fração de mono e de sacarídeo. Então, vamos supor lá que na minha granola eu adicionei 100 gramas de mel. Isso quer dizer que eu tenho 100 gramas de açúcar adicionado? Não. Isso quer dizer que eu tenho 85 gramas de açúcar adicionado na granola a cada 100 gramas de mel que eu coloco. Porque o mel não é 100% açúcar. Se eu for adicionar sacarose, né, o açúcar normal, se eu for adicionar açúcar sacarose na composição de um alimento, aí sim ele é 100%. Então, tudo que eu colocar de sacarose vai ser considerado açúcar adicionado. E açúcar total também. Mas como o mel tem frações, assim como o melaço, assim como a maltodestrina, é isso que eu vou considerar de açúcar adicionado quando eu adicionar esses produtos a um alimento que eu estou fazendo. Entenderam? E a gente tem que lembrar também que todo açúcar adicionado é um açúcar total também. Gente, tem que parar para prestar atenção no nome do negócio. Açúcares totais. Ou seja, todos os açúcares, todos os mono e disacarídeos que eu tenho no total do alimento. Então, não importa se ele estava naturalmente lá ou se ele foi adicionado. E outra coisa são açúcares adicionados, ou seja, apenas os açúcares que foram adicionados àquele produto. Os que estavam lá naturalmente não contam, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Vamos ver. Contém glúten, fica junto da declaração de alergênicos ou separado? Contém glúten, pode ficar em qualquer lugar do rótulo. A legislação de glúten não fala o local, você pode colocar em qualquer lugar desde que tenha destaque. Exatamente, Paola, muito obrigada. O peso líquido deve estar em contraste com a embalagem ou posso colocar da mesma cor? Tudo em um rótulo tem que estar em contraste, você não pode colocar nada da mesma cor. Se você tem um rótulo rosa e você escreve o peso líquido de rosa, como que o consumidor vai enxergar isso? Todas as informações obrigatórias têm que estar em destaque, tem que estar legível e tem que estar visível. Todas, 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 todas. Algumas já trazem esses critérios. Então, alergênicos, precisa estar em caixa alta, negrito, fonte de no mínimo 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Peso líquido tem tamanho também, tá? Isso vai depender do peso líquido em si, do produto. Então, até 200 gramas é um tamanho, entre 200 e 500 é outro tamanho. Isso tem lá também na portaria 249.
E tem que estar, assim, sempre em contraste, sempre visível, sempre legível, tá? Não pode escrever da mesma cor, não. A conservação do produto é sempre no verso ou pode colocar na parte frontal? Pode colocar na parte frontal, não tem lugar. Peso líquido é obrigatório para suplemento alimentar? Peso líquido é obrigatório para todos os alimentos. Suplemento alimentar é um alimento. Vamos ver. Aline, quais são os profissionais aptos a fazer rotulagem completa, gabaritados dentro da lei? Então, não existe uma lei que foi, infelizmente, não existe uma lei que fala, esses profissionais podem fazer rotulagem, tá? Então, eu parto do princípio de que profissionais que podem atuar na indústria de alimentos podem fazer rotulagem. Mas assim, se você tem dúvida se a sua profissão está apta a fazer rótulo de alimentos, eu sugiro que você veja com o seu conselho e com a vigilância sanitária da sua cidade se você pode fazer rótulo, tá? Porque o que já aconteceu? Já aconteceu de uma profissional vir falar comigo aqui que ela queria entrar no Vida de Rotulagem, no meu curso de rotulagem, e ela falou assim, mas eu não tenho formação nenhuma, eu não fiz faculdade, não fiz curso técnico, não fiz nada, eu não tenho formação. Só que eu trabalho há não sei quantos anos, tipo assim, ela trabalhava 10, 15 anos dentro de uma indústria de alimentos, e eu vi que ninguém aqui cuida dos rótulos, os rótulos são meio jogados, e eu me interesso muito por rotulagem, então eu queria fazer o seu curso para aprender a fazer rotulagem de fato, para eu pegar essa área que tá largada aqui e assumir para mim, né? Para eu crescer aqui dentro, para eu me destacar e tal. Você acha que eu posso fazer isso? Então eu ainda falei para ela, olha, a minha primeira, a Viviane até mandou aqui, RDC 249 de 2021 para peso líquido, não é RDC, é portaria do Inmetro. RDC é sempre da Anvisa e essa portaria é do Inmetro, tá? Mas é 249 de 2021 mesmo. Mas enfim, aí eu falei pra ela, olha, a minha primeira resposta pra você seria não, porque eu não posso falar que alguém que não tem formação nenhuma pode fazer rotulagem, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho isso. Só que eu falei, você já trabalha nessa indústria há 1000 anos, entendeu? Há muito tempo. Essas pessoas já confiam em você, você já tem funções dentro da indústria. Então, assim, fala com a vigilância sanitária da sua cidade. Porque são eles que vão te fiscalizar, inclusive. Então, assim, se a vigilância sanitária da cidade onde fica a fábrica te disser que sim, se você estiver apta para fazer rótulos, se você tiver o conhecimento necessário para fazer rótulos, você pode ser a responsável pelo rótulo, aí tudo bem. Só que o que eu falei pra ela? Você não vai poder ser a responsável técnica, você não vai poder assinar por essa indústria, você não vai poder ser de fato a responsável por esse rótulo. Você vai poder desenvolver ele no máximo, mas o responsável técnico da indústria vai ter que assinar e ele que na real vai ser o responsável por esse rótulo. Ela falou, tá bom, vou ver. E aí depois ela voltou e falou, Aline, entrei no seu curso porque eu falei aqui na vigilância e eles falaram que sim, eu poderia desenvolver e foi o que você falou. Eu não posso ser a responsável técnica, eu não posso assinar porque não tinha nenhuma formação, mas eu posso ser a pessoa que desenvolve e o responsável técnico, tipo, valida e é responsável por isso. Então, assim, eu não sei te dizer todas as profissões que podem fazer rotulagem. Eu posso te falar como engenheira de alimentos que engenheiros de alimentos podem, porque isso faz parte da nossa grade curricular, né? Isso faz parte da nossa área de atuação. A gente pode atuar na indústria, a gente pode ser responsável técnico, então a gente pode inclusive assinar por esses rótulos dentro da indústria e por toda a responsabilidade técnica. Então eu posso te dizer apenas pela minha profissão. Sei que nutricionistas também podem, porque tem um monte de nutricionista ao meu redor que já falou que pode. Sei que médico veterinário também pode, porque a Paula Heloise me disse que médicos veterinários também podem. Médicos veterinários podem fazer rótulo, podem ser RTs, podem atuar dentro da indústria. Mas eu parto do princípio de que qualquer profissão que pode atuar dentro da indústria de alimentos pode fazer rótulos, tá?
Então, engenheiro de alimentos, nutricionista, os tecnólogos, né, de alimentos, de nutrição, de laticínio, de tudo. Engenheiro de produção, engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, cientista de alimentos, enfermeiro, porque enfermeiro pode atuar dentro da indústria de alimentos, não sabia. Químicos de alimentos, como a Pri mandou aqui, médico veterinário, zootecnista, biomédico. Então é isso, é difícil eu falar as profissões, é mais fácil você ir atrás da informação se a sua profissão específica pode. E aí você pode ir atrás dessa informação com o seu conselho e também com a vigilância sanitária da cidade que você atua. Tá bom? Vamos ver. Qual deve ser o tamanho do símbolo do transgênico? Então, não tem um tamanho específico, tá? Tem que ser assim. Ele tem que ser. Eu devia até ter aberto aqui a legislação, mas eu não abri. Ele tem uma proporção com o rótulo, tá? Então tem que olhar. Ele tem que ser um triângulo equilátero de lados de no mínimo 4, 5 milímetros, no mínimo. E aí você tem que fazer uma porcentagem com o painel principal. Isso está na legislação que fala do triângulo de transgênicos, que eu não vou lembrar agora. Não é no decreto, é em outra legislação. INI 1, será? Deixa eu ver. Estou com uma página do Google aberta aqui, deixa eu ver. INI 1 transgênicos, deixa eu ver se é isso. Acho que não é essa. Não é essa. É que fala do triângulo mesmo. Já, gente, alguém lembra? Qual que é essa legislação do transgênico? Mas a informação nutricional não é só nutricionista? Não. Mínimo 0,4% da área e não pode ser menor do que 5 milímetros do lado. É 5 milímetros mesmo. Então é isso, ó, a Renatinha mandou aqui. Os lados não podem... Tem que ser um triângulo equilátero, tá? E aí os lados não podem ter menos do que 5 milímetros. E aí depois você tem que fazer um cálculo da área do painel principal. E aí o seu triângulo tem que ter no mínimo 0,4% dessa área. Tem uma fórmula para fazer essa conta, mas é proporcional. Então não tem um tamanho exato. Tem um tamanho mínimo, mas não tem um tamanho exato. O que é obrigatório na rotulagem frontal e no verso? Básica essa pergunta. É basicamente assim, o que é obrigatório na rotulagem, né? Mas, ó, é obrigatório ter no painel principal denominação de venda, peso líquido e alguns avisos quando esses avisos forem feitos. Então, por exemplo, em alimentos para dietas com restrição de lactose, o zero lactose tem que estar no painel principal. Avisos sobre corante e aroma tem que estar no painel principal. Alguns avisos de alimentos para fins especiais tem que estar no painel principal, mas aí são avisos mais específicos. De forma geral, denominação de venda e peso líquido tem que estar no painel principal. O resto das informações não tem um lugar exato, tá? Então, você precisa ter em um rótulo, de forma geral, declaração de alergênicos, se tiver, declaração da presença de lactose, se tiver, contém ou não contém glúten, lista de ingredientes, forma de conservação, se necessário, prazo de validade, lote, lista de ingredientes, tabela nutricional, que mais? Que eu me lembre isso. Só que essas informações, elas não precisam estar no verso, elas podem estar em qualquer lugar. Aí vão ter algumas relações, tipo alergênicos e presença de lactose precisam estar depois da lista de ingredientes, logo depois.
Só que se essa lista de ingredientes estiver no painel frontal, isso aí vai estar no painel frontal também. Entendeu? Nada impede que sua lista de ingredientes esteja no painel frontal, que sua tabela nutricional esteja no painel frontal, que seu contém glúten ou não contém glúten esteja no painel frontal. Nada impede. As únicas especificidades mesmo de painel é quanto a algumas informações que precisam estar no painel frontal, como denominação de venda e peso líquido, tá? Mas o resto não. Informação de identificação de origem, muito bom, Fabiana, que é a informação de quem fabricou. O indústria brasileira precisa estar no rótulo também, mas isso não tem lugar, entendeu? Então, é mais solto, assim. Tenho que colocar a marca ou posso colocar somente o CNPJ? Eu fiz até um reel sobre isso esse final de semana. Tipo, eu vou fingir que você não me perguntou isso pra gente manter a nossa amizade. Tem que colocar a razão social, tá? Aliás, não só a razão social, você tem que colocar a razão social, o endereço completo, a cidade, o país, o seu CNPJ, informação completa, tá? Não pode colocar só CNPJ, não. Geleia artesanal feito 100% de fruta, com açúcar demerara. Se tem açúcar demerara, não é só 100% fruta, né? É fruta e açúcar. E pectina extraída da fruta, também precisa ser rotulada por um especialista? Sim, por que não precisaria? É um alimento como qualquer outro, não é? Então, sim, precisa ser rotulado por alguém que entenda de rotulagem. Quanto tempo a pessoa que se inscreve no seu curso completa o curso? Depende da disponibilidade de tempo dela. Tem gente que terminou em menos de um mês. Né, Lid? Tá por aí, Lid? Lid terminou em menos de um mês. Dá pra terminar. Quando o telefone não é 0800, não pode ser denominado de saque? Não, não pode. Vamos ver. O que precisa ter no rótulo para produtos de origem animal? Por exemplo, hambúrguer recheado congelado. Gente, produto de origem animal é um alimento como qualquer outro. Tem que ter tudo que qualquer outro alimento tem que ter, tá? Tudo. E os produtos de origem animal tem que ficar de olho porque eles normalmente têm RTIQ, tá? Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Então é uma legislação a mais, ela não exclui nenhuma legislação, ela é uma a mais que a gente precisa ver. E lá no RTIQ ou então no RISPOA podem ter algumas informações a mais que a gente precise trazer nos produtos de origem animal, tá? Que a gente não precisa trazer em outros. Como, por exemplo, o selo de inspeção. SIN, CIE ou CIF ou CISB, tá? Isso precisa ter nos produtos de origem animal, nos outros não precisa. Mas não tem nada que os produtos de origem animal não precisem trazer. Eles precisam de todas as informações. Denominação de venda, peso líquido, aviso para corante, aviso para aroma, lista de ingredientes, modo de conservação, principalmente no seu que é congelado, forma de fazer, né, instrução de preparo, identificação de origem, indústria brasileira, alergênicos, lactose, tudo, não tem exceção. É igual. Tá? É igual. É por isso que eu brinco tanto, que vocês me pedem, faz lives sobre produtos de origem animal. Eu falo, gente, todas as lives que eu faço servem para produtos de origem animal. Ah, faz um módulo no curso sobre produto de origem animal. Eu relutei bastante para fazer, porque eu falo, gente, mas tudo que tá lá é para produto de origem animal. Não tem diferença. Vocês que criam isso na cabeça de vocês. Ai, não, produto de origem animal é outro mundo. Não é. É a mesma coisa. Eu vou fazer um módulo de produto de origem animal no Vida de Rotulagem para colocar algumas informações específicas, mas o começo do módulo vocês podem ter 100% de certeza que vai ser. É igual, sabe? Tudo que você viu aqui nesse curso inteiro serve para produtos de origem animal. É igual, gente, é igual, tá? É igual. Todos os alimentos são iguais, gente. Tudo. Falou que é alimento, a base da rotulagem é a mesma. Não importa se é suplemento alimentar, se é hambúrguer, se é leite, se é iogurte, se é pão, se é pastel. Não importa se é geleia, se é bolo. A base da rotulagem é a mesma. Precisa de tudo, tá? Exceções sempre existem. Mas
A base da rotulagem geral é a mesma para todos os alimentos. Então, se você sabe fazer a rotulagem de um iogurte, você sabe fazer a rotulagem de um suco. Se você sabe fazer a rotulagem de um pão, você vai saber fazer a rotulagem de um suplemento. Você vai precisar olhar detalhes, você vai precisar olhar exceções, mas a base é a mesma, tá? É a mesma. Essa do SAC 0800 é novidade para mim. Tem uma legislação onde eu encontro essa informação? Sim, Renatinha, a lei do SAC, tá? Primeiro, gente, que SAC é obrigatório só para serviço, tá? A lei do SAC é para serviço. E aí lá diz que SAC é um telefone 0800. Então, partindo deste princípio, quando a gente traz isso para produto, se a gente não coloca um telefone 0800, é melhor não chamar de SAC, chama de outra coisa. Fale conosco, entendeu? Mas SAC dê preferência para telefone 0800. Não é estranho o leite zero lactose ser chamado de zero lactose se na verdade ele tem sim lactose? Não, porque eles adicionam a enzima lactase para auxiliar na digestão do leite. É isso mesmo ou estou louca? É isso, mas na verdade a enzima lactase já quebra a lactose em glicose e galactose, então você não tem mais lactose no leite zero lactose. Você tem um pouquinho, você tem um resquício ali, tanto que tem limites de tolerância. Mas para você chamar um leite de zero lactose, ele pode ter no máximo 0,1 miligrama de lactose por 100 gramas de leite, por 100 ml de leite. Então, tipo assim, é muito pouco. Justamente porque a lactase foi lá e já quebrou essa lactose em glicose e galactose. Então, você não tem lactose lá, você tem glicose e galactose, tá? A Marta, não fiquem na dúvida, façam o curso da Aline, não passam maus bocados. É isso, né, Marta? Eu venho aqui, gente, eu respondo, eu fico aqui, tento responder todas as dúvidas, mas nada, se compara a um curso que tem uma metodologia, que tem uma ordem, que tem uma explicação mais detalhada, que tem material complementar, que tem toda a ajuda, suporte, comunidade e tudo mais, né? Então, vocês não vão aprender rotulagem e sair daqui especialistas por causa de live de perguntas e respostas. Aqui eu consigo ir ajudando, mas para saber fazer o negócio mesmo, aí tem que fazer um curso, né? Mas vamos lá, trabalho de formiguinha, tô aqui, firme e forte, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos fazer rótulo. O rótulo pode estar preso na embalagem com uma fita, cordão, como um cartão anexo, ou ele precisa necessariamente estar na embalagem do produto? Interessante isso, viu? Bem interessante essa pergunta. Não sei. Eu não sei te responder. Eu teria que analisar essa sua embalagem, tipo, olhar para ela e ver. Porque, por exemplo, você não pode correr o risco de que esse cartão caia, você não pode correr o risco de que esse cartão rasgue, você não pode correr o risco de que alguém consiga tirar esse cartão de lá. Você precisa que esse cartão caiba todas as informações que você precisa ter. Então, como eu falei, você precisa ter denominação de venda, peso líquido, lista de ingredientes, alergênicos, lactose, glúten, tabela nutricional, vai saber mais o que seu produto precisa. Então, assim, tudo isso precisa caber nesse cartão. Tem informações que precisam ficar no painel principal, então, tipo assim, você precisa garantir que esse cartão vai estar no painel principal do seu rótulo, tá? Então, assim, é complicado. Eu acho que não seria, assim, das coisas mais interessantes de se fazer. Mas, dependendo da sua embalagem, dependendo de como for, de repente, não sei, precisaria ver mesmo, tá? Aline, você sempre fez rótulo completo ou já fez só alguma parte, tipo a tabela nutricional? Não, eu já fiz às vezes em partes, mas pouquíssimas vezes. Porque desde o começo eu tinha isso comigo. Como eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu demorei muito para começar a atuar com rotulagem. Eu só estudei rotulagem, tipo, um ano antes de começar a atuar.
Justamente, gente, porque eu me senti igualzinho vocês. Me senti insegura, achava que eu não ia conseguir fazer, achava que eu não tinha aprendido tudo, achava que eu não sabia, achava que isso, achava que aquilo, mil inseguranças, mil medos e tal. Então eu fiquei só estudando rotulagem 1 ano antes de começar a atuar. E aí eu vi que, tipo, eu nunca ia me sentir preparada, que eu nunca ia me sentir segura antes de começar a atuar. Porque como eu falei na live de ontem, muita coisa vem só com a prática, tá? Mas desde que eu comecei, como eu já tinha estudado muito e como eu já tinha uma consciência muito grande do que era um rótulo e da importância dele, de como ele precisa estar inteiramente correto e não só uma parte, eu nunca quis fazer só partes de rótulo. Mesmo porque, normalmente, essas pessoas que vêm te pedir para fazer só uma parte, tipo, você pode fazer só a tabela nutricional? Você pode fazer só a declaração de alergênicos? Elas não sabem que elas precisam de um rótulo inteiro. Aliás, elas não sabem que o rótulo é mais do que a tabela nutricional. Porque quando a pessoa tem consciência disso, ela nunca vai te pedir só uma parte, tá? Então, sim, eu já fiz algumas vezes, mas foram trabalhos muito pontuais, porque a pessoa já tinha o rótulo dela já tinha sido feito por um profissional, e aí ela, por exemplo, mudou a formulação. Aí a pessoa mudou a formulação, chega em mim e fala, eu mudei a formulação, você pode só recalcular a tabela nutricional para mim? E aí, mesmo assim, eu não faço só a tabela nutricional. Eu explico para a pessoa, né, para o cliente, que não é só mudar a tabela nutricional, que mudar a formulação pode impactar bastante no seu produto. Então, pode impactar na sua lista de ingredientes, pode impactar na sua lista de alergênicos, na sua declaração de lactose, na sua declaração de glúten e na sua tabela nutricional. Então, mesmo assim, não é só a tabela nutricional. Então, eu falei, posso fazer esta análise dos impactos de uma nova formulação no seu produto, tá? No seu rótulo. Então, é meio que só uma parte, porque daí eu olhei só a lista de ingredientes, alergênicos, lactose, glúten e refiz a tabela nutricional, tá? Então, foi só uma parte. Mas assim, sempre que chega um pedido picado, explica para o seu cliente e entende por que ele está te pedindo só uma parte, porque provavelmente é porque ele não sabe que ele precisa do resto, tá? Então é muito raro fazer um trabalho picado, justamente por isso. Mesmo porque depois é o meu nome que está em jogo, né? Eu vou lá, faço só a tabela nutricional da pessoa e a pessoa fala, foi a Aline que fez esse rótulo, sabe? Uma menina que tem um Instagram lá, acho que é @rotulagem. Ela que fez. Aí tá aquele rótulo todo cagado, eu só fiz a tabela nutricional e a pessoa tá achando que eu fiz todo aquele rótulo. Então, assim, tem isso também. Eu sempre me preocupei com isso também. Eu não vou deixar uma pessoa falar que eu, como profissional, fiz um rótulo que eu não fiz, que eu só fiz uma parte. E ninguém vai falar, a Aline que fez a tabela nutricional. Não, a pessoa acha que eu fiz o rótulo inteiro. E às vezes, a pessoa te pede a tabela nutricional achando que você vai olhar tudo, tá? Mesmo porque é comum os profissionais virem me perguntar, tipo assim, Aline, um cliente pediu pra eu fazer a tabela nutricional, o que eu entrego pra ele? Eu falo, a tabela nutricional, foi isso que ele pediu? Não foi por isso que você cobrou? O que mais que você quer entregar pra ele? Mas eu não tenho que olhar a lista de ingredientes, os alergênicos? Não, ele pediu tabela nutricional, não foi? Então você entrega tabela nutricional. Então, às vezes nem o profissional tem consciência do que ele precisa fazer. Você acha que o cliente vai saber o que ele precisa? Muitas vezes não sabe. Então, explica, tá? E eu não faço rótulo fracionado. É muito difícil. Muito difícil, muito difícil. É igual agora. Eu preciso só revisar a nova rotulagem nutricional. Tá bom, mas mesmo assim eu vou entender o seu rótulo, como que tá, não sei o que, tá tudo certinho, nananã, tá, você só precisa trocar o padrão da tabela? Beleza, então vamos fazer. Aí sim, entendeu? Mas é diferente. E mesmo assim eu procuro entender. Carne temperada que teve 10% do peso final por absorção da salmoura. Posso colocar contém 10% de água, sal, temperos e aditivos? Leonardo, 10% por absorção? Pode. Eu tô pensando aqui se eu colocaria 10% de salmoura.
Você colocaria 10% de água, porque, se eu não me engano, Nossa, eu nem sei se essa informação tá no RISPOA ou na IN22 agora. Eu acho que é no RISPOA. Mas, se eu não me engano, eles não falam salmoura, eles falam água. Eu teria que olhar a legislação. Mas eu acho que eu não falaria 10% de água, sal, tempero e aditivo. Ou eu falaria 10% de água, ou eu falaria 10% de salmoura. Tá? Eu acho que eu falaria 10%. Eu não sei, eu precisaria olhar a legislação para ver exatamente o que pede. Mas ou eu falaria 10% de água, ou eu falaria 10% de salmoura. Eu não falaria da forma que você escreveu aqui, não. Separado. É permitido informar a raça do animal no rótulo, exemplo, raça Duroc? Sim, é permitido. Isso ficou bem mais claro agora com a atualização do RISPOA, tá? Pode sim. Os clientes atendidos hoje devem receber a rotulagem vigente ou a nova rotulagem? Como proceder? Então, não tem uma regra, tá, de clientes atendidos hoje. Você precisa entender quando o rótulo desse seu cliente vai para o mercado, tá? Então você precisa entender primeiro, é um produto que já existe? É um produto que já é comercializado? Esse produto já está sendo produzido, tal? Já. Beleza. Então, isso é um produto que tem prazo de adequação, tá? Então, depois que, sim, ele já é produzido, tá? Esse rótulo que você está fazendo agora, esse rótulo que você vai adequar, ele já vai ser produzido e colocado no mercado agora ou só depois de outubro de 2022? Ah, não, ele já vai para o mercado agora. Então, não é na nova rotulagem. Nova rotulagem, gente, a gente não pode ver no mercado antes de 9 de outubro de 2022, tá? Não pode. Ah, não, Aline, eles estão organizando agora, mas esse rótulo eles só vão começar a produzir lá em dezembro de 2022, só vai para o mercado em 23, janeiro de 2023. Beleza, então pode estar na nova rotulagem nutricional, porque daí quando esse rótulo aparecer no mercado para o consumidor, aí a nova legislação já vai estar vigente, tá? Então o que você precisa entender é isso, se é um produto que já existe ou não, porque daí você vai entender os prazos, e quando esse rótulo que você está fazendo vai para o mercado, tá? Isso aconteceu comigo hoje. Eu recebi um e-mail faz tempo, essa conversa começou no fim do ano passado, de um potencial cliente, nunca trabalhei com eles, me pedindo um orçamento para atualização, né, para adequação dos rótulos dele para a nova rotulagem nutricional. Aí eu falei, beleza, mandei lá o orçamento, aí nunca mais foi visto. Aí ele voltou essa semana a falar comigo e falou, Aline, beleza, vamos fechar então essa adequação da nova rotulagem, porque eu vou precisar pedir embalagem nova e aí eu já quero mudar a arte. Aí que veio a pergunta que eu mandei para ele. Falei, então, mas essa embalagem que você precisa pedir, que você já quer com a nova rotulagem, vai para o mercado quando? Porque os produtos dele já existem. Então, assim, os produtos dele já estão sendo comercializados. Aí, tipo, tá acabando a embalagem atual dele. E ele, não, já vamos mudar então, que daí as próximas levas eu já vou mandar fazer na nova rotulagem nutricional. Aí eu falei, olha, entendo, mas essas próximas levas aí vão pro mercado quando, você acha? Ele, eu acho que lá para junho, julho já tá no mercado. Aí eu falei, então não pode ser na nova rotulagem nutricional. Porque em junho, julho, a gente não pode ter nova rotulagem nutricional no mercado ainda. É só a partir de 9 de outubro. Então, assim, não pode fazer, entendeu? Então aí foi até o que eu sugeri para ele, vamos conversar, vamos fazer essa análise, vamos ver os seus prazos para você se adequar e tudo mais, nananã.
Então, assim, é muito no caso a caso. É por isso que tem que entender tão certinho os prazos de adequação de cada produto, gente, tá? Para não cometer esses erros. Então, tem que ser isso. A Viviane falou, já tem algumas empresas utilizando. O leite zero lactose para canjuba já consta com uma parte da tabela. Ai, gente, olha. Não vou nem falar nada. Eu nem sei. Porque pra mim, assim, eu não vi, tá, esse leite, então não posso nem julgar. Mas eu já vi, sim, produtos com a nova rotulagem nutricional, já vi produto com rotulagem nutricional frontal no mercado, e aí eu falo, meu Deus, por quê? Por quê, sabe? Por quê? Quer fazer as coisas certo, faz errado, entendeu? Porque é só uma questão de entender a legislação, entender prazo de adequação. Mas não, quer fazer de qualquer jeito, aí faz, aí fica errado. Mas você sabe o que me preocupa mais e que me deixa mais pé da vida? É profissional da área ensinando errado. Porque eu já vi profissional da área de rotulagem falando que já pode usar a nova rotulagem, que já está em vigor, que os produtos agora já tem que estar. Então tem profissional dando essa orientação. E aí eu fico de serviço, por quê? Mas enfim, né? Cada um, cada um. Deixa eu ver aqui o que mais temos. Quem não tem experiência em indústria, saindo do doutorado, pode atuar na área de rotulagem e consultoria? Pode, com certeza pode. Essa falta de experiência na indústria vai te colocar em algumas situações que você vai demorar um pouquinho mais para entender como funciona do que alguém que já tem experiência na indústria, tá? Porque isso eu falo muito, principalmente na aula 2, que eu já canso de falar aqui, que é a minha aula preferida do Start. Na aula 2 eu falo muito bem sobre essas nuances que a gente precisa entender para fazer um rótulo correto, tá? Ela, inclusive, são os 3 pilares de um rótulo correto. E lá você vai entender muito bem onde essa experiência na indústria entra na rotulagem. Então, ela é importante? Ela é, mas ela não é essencial. Ela não é, tipo, o que vai definir se você pode atuar na área ou não. Você pode começar sem experiência, mesmo porque a gente tem que começar de algum lugar, né? E você vai ganhar essa experiência com a prática, com a vivência. Então, assim, você só vai demorar um pouquinho mais para entender algumas coisas, mas nada que vai te prejudicar. Então, com certeza pode e deve já começar na rotulagem, tá? Você já sai desse doutorado já fazendo rótulo. Nossa, tem uma pergunta enorme aqui. Acha arriscado não declarar transgênicos porque o DNA foi quebrado, tá entre aspas, durante o processo de produção? Pois a legislação não cita o processo, e sim se foi produzido ou não por OGM, né? Há fornecedores que garantem que não tem OGM no produto devido ao processo. Nesse caso, está relacionado com o limite de detecção da análise de OGM, certo? Concorda que se foi produzido por OGM deve ser declarado independente da quantidade no produto final? Concordo. Por quê? De fato, antes, quando tinha o limite de 1%, principalmente, isso não acontecia, porque era justamente isso. Deu não detectável, você não consegue pegar por análise. Então, assim, não era para ser algo de rastreabilidade, que você tinha que saber a origem daquele ingrediente lá, não sei das quantas, blá, 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 para saber se era transgênico ou não. Você tinha que saber se era detectável ou não, e você tinha um limite de 1%. Então, se você fizesse a análise do produto final e desse menos de 1% de transgênico, pronto, não é transgênico, não precisa rotular. Que, sinceramente, eu acho que é como deveria ser, tá? Porque pra mim, porque daí virou um negócio de rastreabilidade. Quando deu toda aquela confusão de que o IDEC começou os rolês lá, porque o consumidor tem direito de saber do transgênico, independente da quantidade, e aí o ministro Edson Fachin foi lá e falou, sim, agora é assim, tem que declarar o transgênico independente da quantidade, é isso que você falou, porque o transgênico não some no processo. Eu, pelo menos, até onde eu entendo, não some. Então, se você teve uma soja transgênica que virou uma lecitina de soja, que foi usada como emulsificante em
sei lá, em um achocolatado, e aí você pegou esse achocolatado e colocou no seu brigadeiro, você tem que rotular esse brigadeiro como transgênico. Porque o achocolatado tem uma lecitina de soja que veio de uma soja transgênica, entendeu? Então, assim, é muito doido. É muito doido mesmo. Mas a partir do momento que não tem mais uma quantidade, que é qualquer quantidade é qualquer quantidade. Então, assim, eu confesso que quando é esse caso do achocolatado, eu dou uma leve ignorada. A não ser que o achocolatado esteja rotulado como transgênico. Se tiver um negócio de transgênico no achocolatado, aí sim. Mas se não tiver, eu não vou atrás para saber se essa lecitina é de soja transgênica. Agora, se eu estou colocando a lecitina no meu produto, aí eu vou atrás para saber se a lecitina é transgênico. Entendeu? Então, assim, também acho que é muito do caso a caso, porque tem coisa que é inviável, gente. Tem coisa que no papel é muito bonito, na prática é inviável. É inviável, tá? Então, assim. É, exatamente, é o que a Ana falou aqui, ou seja, então praticamente tudo é transgênico. É basicamente isso, sim. Porque, tipo, você tá fazendo um bolo, o bolo não tem nada de nada, mas o fermento que você usa tem um amido que é transgênico. Então pronto, seu bolo é transgênico. É isso. Mas eu uso 0,1% de fermento, e aí desse 0,1% de fermento, 0,5%, metade é amido, então é 0,05%. Mas se o amido é transgênico, então é transgênico. É isso. É isso. Eu preciso ir, gente. Curiosidade da live de ontem. Quais as cláusulas importantes para colocar no contrato? Várias, né? O contrato inteiro é importante. Mas cláusulas muito importantes que eu acho que não pode deixar de ter. Falar qual vai ser a sua responsabilidade sobre aquilo. Então, assim, que basicamente que você não tem é que daí vai muito do serviço que você vai prestar, porque se você vai ser responsável pela arte, aí sim você vai ser responsável pelo rótulo. Mas assim, dizer que você só é responsável pelas informações que você passou em relatório, tá? Porque tipo assim, se o cliente decidir ler lá que é para escrever contém glúten, mas ele decide escrever não contém glúten, você não é responsável por isso, você é responsável pelo contém glúten que você falou em relatório, tá? Então, isso é importante. É importante você falar quais são as consequências que você vai assumir. Então, tipo assim, se a empresa tomar uma multa, você vai pagar a multa, você vai pagar metade da multa, não vai pagar a multa e você não é responsável por nada, você vai pagar só o que for equivalente ao seu contrato. Então, essa cláusula. E confidencialidade, tá? Deixar bem claro pro seu cliente que nada que ele te passar vai sair dali. Então, acho que essas são cláusulas bem importantes de você tá bem ciente de estar bem bonitinho no seu contrato. Pode colocar só a quantidade de conteúdo líquido no painel principal ou tem que denominar? Não, pode ser só a quantidade. Como fazer a rotulagem de produtos com pouca informação disponível? Exemplo, fruta desidratada. Indo atrás de todas as informações que você precisa. Não tem como, gente. Tem que ir atrás da informação. Eu não sei se essa fruta desidratada teve contaminação cruzada. Mas precisa saber? Como que você vai declarar alergênico sem saber? Tem que saber, tem que ir atrás. E o Empreende Alimentos nunca mais rolou? Quero novidades sobre o Empreende em breve. Quando inaugura o módulo de POA no seu curso? Ansiosa. Provavelmente depois que o módulo da nova rotulagem nutricional estiver finalizado, o de POA é o próximo que eu vou fazer. Mas é o que eu falei, gente. Tudo que tem no curso é para produto de origem animal, tá? Inclusive a live de quinta-feira vai ser com a Paula sobre o produto de origem animal. Então estejam aqui. O que contém no relatório que se entrega ao cliente? Tudo. Tudo que ele precisa fazer no rótulo dele. Absolutamente tudo. Tudo da forma mais detalhada possível. Você não vai escrever lá, tem que colocar a informação de glúten. Não, você vai escrever, tem que escrever, contém glúten
em destaque, nananã, em tal lugar, de tal forma, tudo detalhado, tá? Então, por exemplo, tem transgênico, você não vai falar, faça a declaração de transgênico. Não, tem que estar o triângulo de tamanho tal, com lados de tal tamanho, no painel principal do rótulo, tem que escrever contém soja transgênica. Na lista de ingredientes, você vai falar que entre parênteses tem que ter o gene doador que causou a transgenia. Tudo detalhado, gente, tudo detalhado, tá? Então tem que ter tudo no painel, tudo. Nem entendi essa pergunta, tem que ter tudo. O seu trabalho é esse, o seu trabalho é fazer este relatório com todas as informações que seu cliente precisa. Gente, é isso, eu preciso ir, tá? Mas tem bastante pergunta aqui. Como eu fui lá e falei pra vocês fazerem pergunta, eu vou responder depois nos stories algumas perguntas, tá? Ó, a Tati mandou aqui. Um fiscal me alertou que agora usa, além da função tecnológica, tem que pôr o INS e nome por extenso do conservador. Não procede. Esse fiscal interpretou errado a legislação. Inclusive, aqui tem pouquíssimos destaques aqui no meu Instagram, mas um deles é essa questão do INS em produto de origem animal, tá? É uma interpretação errada do fiscal, não precisa não. Para a tabela nutricional, a melhor referência é a TACO? A TACO é uma boa referência. Precisa especificar quais são os ingredientes alergênicos? Não precisa. Quando eu tenho 2 produtos, a lista de ingredientes deve ser separado, por exemplo, pão de alho. Separo os ingredientes do pão e do recheio ou faço tudo junto? Qual é o correto? Você pode fazer as duas coisas, você pode separar e você pode fazer tudo junto, tá? Só que você vai separar dentro da mesma lista, tá? Você escrever tipo pão, abre parênteses, ingredientes do pão. Recheio de alho, abre parênteses, recheio. Você vai declarar como se fosse ingrediente composto. A tabela da nova rotulagem de suplemento, a coluna de 100 gramas, eu não deixo branco ou retiro essa? Nossa, Márcia, essa é uma boa pergunta. Eu acho que você não vai colocar a coluna de 100 gramas, porque suplemento, gente, vai ser só porção. Suplemento não vai ter 100 gramas. Eu acho que você tira. Você não vai pôr e deixar em branco, não. Você tira. Você vai ficar sem a coluna dos 100 gramas. Se o rótulo informa nos ingredientes que tem queijo, mesmo assim preciso colocar que contém lactose? Sim, e declarar alérgicos contém derivados de leite. Fiquei confusa com esse prazo de adequação de mais de 24 meses para a nova rotulagem. Mais de 24 meses, bem exceção da exceção. Na verdade, o prazo de adequação para a grande maioria dos alimentos vai ser de 12 meses, tá? Não tem 24 meses, não. 24 meses é tipo para produtor rural, essas coisas. Não tem 24 meses, não. Gente, é isso. Eu vou ver se eu respondo depois mais algumas nos stories, tá? Mas eu acho que eu respondi grande parte aqui. Gostaria de entender os prazos da nova rotulagem. Ela começa a valer a partir de 9 de outubro de 2022. Então, os meus produtos que serão fabricados a partir dessa data já devem atender a RDC 429? Terei prazo para o meu produto ou não? Depende, Paulo Semin. Nossa, não sei, desculpa, acho que eu falei errado seu nome. Depende, gente. Ô, senhor, esse caso. Eu vou fazer um vídeo sobre prazo de adequação. Entra no Vida de Rotulagem, gente. Vai ter aula lá sobre isso, né? Vocês também querem que eu fique dando aula de graça aqui. Mas eu vou fazer um post sobre isso. Acho que um post vai ficar melhor explicado, porque daí eu faço um esqueminha, tipo um organograma. Vou fazer isso, tá? Sobre prazo de adequação da nova rotulagem nutricional. Beleza? Acho que daí vocês podem salvar, podem consultar, e aí se quiserem entender mais, aí vocês compram o vídeo de rotulagem, vão lá ver a aula. Mas eu acho que num post de esqueminha vai ficar bem bom para entender prazo de adequação, tá?
É isso, gente. Então, Tati, que você falou aqui, pois é, um ou outro, falei e nada. Você tem que pegar a legislação e falar com ele, olha, fiscal, vem aqui, vamos entender junto isso. Por que você tá me falando que precisa? Olha, eu interpreto que não precisa por causa disso, disso, disso e disso. Aí ele vai falar, não, tem que conversar, tá? Tem que conversar. Tati, você comprou um selo! Muito obrigada! Que maravilhosa! Agora tem dois coraçõezinhos do lado do seu nome. Ah, que linda! Obrigada, Tati. Mas é isso. Gente, então é isso. Muito obrigada. Amanhã temos live com a Fran, consultora Safer Food. A gente vai falar sobre as oportunidades na consultoria com rotulagem, tá bom? Então espero todos vocês aqui amanhã às 8 também. E a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau. E eu continuo respondendo nos stories depois, tá? Eu respondo mais algumas por lá. Beijo, gente. Tchau. Boa noite.